Hoje vai ser sobre a noção de anormalidade, certo? Diante de uma ótica de Michel Foucault em o livro Os Anormais. Essa noção de anormalidade ela vai preceder a investigação genealógica, arqueológica que Michel Foucault empreende sobre a questão da loucura. E aqui mais especificamente eu vou me ater à noção do monstro ou da monstruosidade, que é um recorte de um trecho do livro Os Anormais de Michel Foucault, para poder explorar um pouco disso posteriormente, né? Então, esse livro Normais faz parte de um conjunto de seminários que Michel Foucault presidia, né? Então aqui nesse trecho do livro ele vai abordar a questão de como se constitui essa noção de anormalidade, que está permeada aí entre os meandros do século XVII e século XVIII, diante de uma perspectiva psiquiátrico-jurídica. O que é que eu quero dizer com isso? Em um determinado momento do livro, Michel Foucault vai abordar um caso de uma mulher, não me recordo o nome dela agora, mas posteriormente eu coloco o link aqui para vocês verificarem o caso por inteiro, certo? Uma mulher que, de certa maneira, ela exerceu o papel de babá para uma segunda pessoa, e ela demonstrava ter uma determinada confiança para essa mulher enquanto ser babá, inclusive afagava aquela criança, demonstrava um determinado carinho. E a partir do momento que essa mãe que deixa essa criança sob a responsabilidade dessa mulher, ela simplesmente tem um comportamento de arrancar a cabeça dessa criança, desse bebê, e jogar o corpo pela janela da criança. E aí quando essa mãe se retorna à sua residência e se depara com essa cena, surge toda a questão de avaliação acerca das motivações que levaram essa mulher a cometer o crime. Será que ela tem algum tipo de distúrbio psicológico? Será que ela pode ser considerada como inimputável? Será que ela tem algum tipo de anormalidade no comportamento dela? Será que esse tipo de comportamento que ela teve, baseado inclusive nos modos pelos quais ela agiu diante desse crime, que aí é contado os detalhes no livro, né? Ela teve o cuidado de escolher a arma que ia utilizar no crime, o facão, separar o facão, preparar o quarto, agir de maneira supostamente fria para com a mãe dessa criança, demonstrando que tinha um determinado afeto por essa criança. E aí vai surgir toda uma discussão que vai trazer a noção de transição sobre o aspecto da monstruosidade, que Michel Foucault vai levantar aqui, que está relacionado com a perspectiva de normalidade ou anormalidade. Por quê? O monstro, anteriormente a essa abordagem que Michel Foucault vai abordar nessa segunda aula no livro, ele era entendido por uma ótica jurídico-biológica. O que é que eu quero dizer com isso? Uma ótica jurídico-biológica estaria delegada a noções que estariam suplantadas em uma noção de normalidade pressuposta a partir de uma formação corpóreo, biológica, pautada numa formação adequada acerca do corpo biológico desses indivíduos. Ou seja, indivíduos com má formação, indivíduos que nasceriam com dubiedade referente à questão dos seus órgãos sexuais, ou indivíduos hermafroditas. Esses indivíduos que nasciam com algum tipo de má formação visual eram considerados como indivíduos anormais e consequentemente precisavam ser corrigidos em determinados aspectos de comportamentos e serem de algum modo afastados da sociedade, e eram considerados anormais porque consequentemente teriam comportamentos anormais. Mas isso, a partir dessa noção, desse caso aqui pelo menos, como exemplificação, Michel Foucault vai nos mostrar como essa noção da anormalidade ela vai
transitar, na verdade, para um outro âmbito, para um âmbito moral, né? Porque a partir de um conflito que surge entre a análise desse caso, dessa mulher, e uma discussão que vai ser entendida nos seguintes parâmetros. Será que essa mulher ela estava dotada de razão para poder exercer esse ato? Ou será que não? O que os advogados de defesa colocam nesse sentido aqui é uma inversão, ou seja, uma inversão da compreensão que se tinha acerca daquilo que poderemos entender enquanto noção de racionalidade. Eles colocam o caso mediante uma ótica, mediante uma perspectiva que está engendrada dentro da noção de uma perspectiva dos instintos, ou seja, ao fazer esse questionamento, ao inverter a lógica da não razão, certo? Por uma questão de uma suposta de uma negação de uma normalidade mediante uma noção dos instintos, delegando que essa noção de instintiva ela está circunscrita em todo o ser humano, e por algum momento essa mulher ela foi imputada por esse determinado instinto. Colocamos aqui em questionamento a própria noção de normalidade, e em questionamento todo tipo de comportamento humano que estaria comprometido a partir desse direcionamento instintivo. Ou seja, aqui, diante desse sentido aqui, o que vai estar em questão vai ser essa orientação psiquiátrico-jurídica que vai delegar uma noção de anormalidade ou uma noção de estar dotado por uma questão de uma suposta de uma negação de uma normalidade mediante uma noção dos instintos, delegando que essa noção de instintiva ela está circunscrita em todo o ser humano, e por algum momento essa mulher ela foi imputada por esse determinado instinto. Colocamos aqui em questionamento a própria noção de normalidade, e em questionamento todo tipo de comportamento humano que estaria comprometido a partir desse direcionamento instintivo. Ou seja, aqui, diante desse sentido aqui, o que vai estar em questão vai ser essa orientação psiquiátrico-jurídica que vai delegar uma noção de anormalidade ou uma noção de estar dotado de todas as suas faculdades mentais para agir de uma maneira que seria considerada animalesca, por uma pessoa que provavelmente estaria, de certa maneira, retirada das suas faculdades mentais por um determinado momento. E aí o questionamento vai se dar justamente dentro de uma perspectiva de entender que essa mulher, por determinado momento, ela se demonstra repreensiva ao próprio comportamento que ela teve enquanto manifesta nos seus próprios depoimentos ou na própria cena dita do crime, segundo a defesa a defesa da mesma, né? E transportar essa lógica dessa noção de contraposição, de um entendimento de ausência de racionalidade, como a ausência de comportamento que poderia ser considerado normativo, enquadrado diante daquela perspectiva que as noções jurídico-psiquiátricas, jurídicas na verdade, considerariam normais, para um âmbito de normalidade dentro de uma noção de que todo ser humano dotado dessas mesmas características que essa mulher adotada possui, essa circunscrição no âmbito instintivo, e aí não estaria delegada supostamente a uma questão de considerar que esse comportamento seria normativo ou não, mas entender que qualquer ser humano estaria imputado acerca dessa normatividade que poderia considerar essa mulher anormal e inimputável. E aí vai levantar uma grande discussão no direito a partir desse caso, transplantando inclusive as noções de monstruosidades à noção do monstro,
que se daria inicialmente por determinadas características visuais, certo? Para comportamentos que eram o monstro vai transitar para uma perspectiva que poderia ser considerada visual, característica, poderia ser examinada, inclusive pessoas que tinham comportamento homossexual durante esse período eram examinadas para verificar se suas genitálias teriam uma característica hermafrodita, e aí a própria homossexualidade vai ser acusada de suplantar em si mesma alguma anomalia corpórea. Porém, ao esses exames diante desse período serem executados e ser verificado que não há nenhum tipo de anomalia corpórea, o transplante dessa noção do monstro vai ser transportada de uma perspectiva física para uma perspectiva moral. E esse caso ajuda, pelo menos a Michel Foucault, exemplificar como se dá essa transição do monstro circunscrito nisso que poderíamos chamar, pelo menos diante desse período aqui, de anormalidade, que se torna um tanto polêmica, porque poderíamos considerar que se um arroubo de um assassínio é imputado por uma ambientação instintiva, isso quer dizer que poderia dizer que todos somos dotados dessa noção de anormalidade imputada pela regra normativa, jurídica e psiquiátrica, né?